E aí, meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão aí, galera? Ó, como prometido, a parte 2 da nossa revisão do simuladão de sexta-feira e agora, do dia 11. Essa parte 2, ela só tem exercícios. Então você não pode perder, você tem que assistir essa parte 2. Não esqueça aí, ó, de se inscrever no nosso canal, sentar o dedo aí no like aí, que aí vai nos ajudando também, beleza? E com isso vocês recebem as notificações quando eu for postando mais conteúdo pessoal aí que vai preparar para o Enem. Beleza pura? Então hoje, depois da nossa vinheta agora, nós vamos ver esses assuntos aqui nos exercícios. Olha só o assunto que nós vamos ver aí, ó. Cônicas, números complexos. Esse é o nosso tema, tá? É o assunto que vai cair na nossa provinha, no nosso simuladão. Então vamos começar, vamos ver isso daqui. Beleza, pessoal? Como eu falei, a gente vai tratar apenas de exercícios. Então pegue aí o caderno. Vou dar um minutinho para vocês pegarem o caderno para a gente começar. Beleza? Então vamos lá? Pegando o caderno. Vou beber minha aguinha, caderno na mão. Vamos lá, vamos começar a nossa aula? Então vamos lá. Então hoje é cônicas e números complexos. E nossa primeira questão vai ser da Unesp. Ela fala o seguinte, ó. A equação da elipse de focos tais, né, F1 e F2, e eixo maior ou igual a 6 é dada por... Pessoal, isso daqui vocês tiram de letra. Ó, quem assistiu o vídeo da teoria não tem problema, vai conseguir fazer isso aqui brincando, hein? Então vamos lá? Então olha só, ele deu os focos, um é o foco 1, que tem coordenadas menos 2 e 0, e o outro é o foco 2, né? Que deu coordenada 2 e 0. Então olha só pelo foco, você sabe dizer então como é que está a minha elipse. Né? Se o foco está dando menos 2 e 0 e 2 e 0, então essa elipse, a origem dela é o centro, né? O centro dela, desculpa, é a origem do plano cartesiano, e um foco está de um lado, outro do outro. E a origem do meu plano cartesiano é o centro dela. E outra coisa, esses focos estão no eixo X. Tá? Então ele está no eixo X. Então pronto, ficou tranquilo. A outra informação que ele deu aqui, ó, que o eixo maior é igual a 6, né? O eixo maior é igual a 6. Se o eixo maior é igual a 6, não sei se vocês lembram, ó, o eixo maior é o que vai do A1 até o A2. E ele vale 2A. E ele está falando que isso dá dando 6. Pronto. Daqui eu já tiro o meu A. Não tiro? 2 está multiplicando, passa dividindo. Então 6 dividido por 2, isso vai dar 3, né? Então meu A é 3. Pronto, encontrei meu A. Por que eu estou falando isso? Por causa disso aqui, ó. Eu sei que a minha equação, eu vou escrever ela aqui, ó. A minha equação padrão é essa daqui, ó. X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Eu sei que é esse padrão porque ele me deu os focos desse jeito. Eu sei que está no eixo X, ó, porque meu Y vale 0. Falou do eixo maior aí é 6. Ao falar os focos desse jeito, eu sei que o centro da minha elipse é a origem do plano cartesiano. Então, tudo me levou a isso daqui. Então, eu preciso do A e do B para escrever. O A, pronto, já está aqui. Para mim encontrar o B, eu vou precisar do C. E quem é o C, gente? O C, ele é a distância que vai de um dos focos ao centro da minha elipse. Esse é meu C. Tá? Porque a distância entre os focos é chamada de 2C, que é a distância focal. Então, se eu pego de um foco até o centro da minha elipse, é meu C. E eu tenho, o centro não é o 0, 0 a origem? E qual que é a distância, então? Olha aqui, 2, né? Então, meu C é igual a 2, tá? Vamos voltar aqui para a cor branca. Então, meu C aqui é igual a 2. Pronto, se o meu C é igual a 2, basta eu usar a relação fundamental, que é
hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pronto. 3 ao quadrado é 9, que é igual. O b ao quadrado é o que eu quero, mais o c. C é 2, 2 ao quadrado é 4. Isso vai implicar o quê? Que meu b ao quadrado vai ser igual a o 4, né? Passa lá primeiro mesmo, 9 menos 4, 5. Esse é meu b ao quadrado. Então, como é que ficou minha equação? Ficou x ao quadrado sobre o a ao quadrado, o a é 3, 3 ao quadrado, 9. Mais y ao quadrado sobre o b ao quadrado, quem é o b ao quadrado? É o 5. Né? Eu já deixei no formato que eu vou substituir, igual a 1. Pronto, está aqui a minha equação. Essa, então, é a minha equação da elipse, cujos focos são esses valores que ele passou, e o tamanho do eixo maior é 6. Resposta correta, letra B, de bola, de beleza. Então tá aqui, letra B é a resposta correta. Firme, tranquilo, fácil demais da conta. Vamos lá então para a questão número 2. Olha só, essa questão é da Unicamp, São Paulo. E ela fala o seguinte: os valores de K pertencente aos reais para que o ponto A, que é menos 2 e K, pertença à elipse tal. Então, ele já está falando que isso aqui é uma elipse. Tá? São, pessoal, toda vez, tá? Não é só aqui na elipse, não. Toda vez que falarem para vocês que um ponto pertence a uma certa curva, então significa que ele satisfaz a essa curva. O que você tem que fazer? Você pega essa equação e substitui o ponto lá, porque ela satisfaz, porque ele falou pertence à curva. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, então, aqui, ó, a curva que é 9x ao quadrado, 9x ao quadrado, mais 4y ao quadrado, 4y ao quadrado, mais 18x, menos 8y, menos 23, igual a 0. O que nós vamos fazer? No lugar de x e y, nós vamos substituir o ponto. Qual que é o ponto que ele falou? O ponto A tem coordenadas menos 2 e K. Então, é isso que nós vamos substituir aqui. Tá? Então, eu vou vir aqui, no lugar de x, vou colocar menos 2, no lugar de y, vou colocar K. E aí, pronto, nós vamos encontrar quem é esse K. Então, vamos lá fazer essas contas. Então, vai ficar, ó, 9 que multiplica menos 2 ao quadrado. Tá? Então, no lugar de x, eu coloquei menos 2. Mais 4 que multiplica K ao quadrado, né? Mais 18 que multiplica menos 2, que é o valor de x, menos 8K, que é o y, menos 23, igual a 0. Pronto, fazendo essas contas, menos 2 ao quadrado, potência, expoente par, positivo, né? Então, menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 9, 36. Mais 4K ao quadrado. Menos 36, olha que maravilha. Menos 8K, menos 23, igual a 0. O que nós podemos fazer já? Ó, 36 menos 36, tchau. Sobrou o quê? 4K ao quadrado, menos 8K, menos 23, igual a 0. Então, o que deu aqui? Deu uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau é, ó, tetinha, né? Fácil de fazer, né? Então, nós vamos resolver isso aí, usando a ferramenta que vocês conhecem. Que ferramenta vocês conhecem para resolver uma equação do segundo grau? Aquela relação que antes a gente chamava de Bhaskara, né? O delta, o discriminante lá, aquela técnica lá, aquele método grego. Então, vamos lá. Desculpa aí, um gole de água. Então, delta é o quê? B ao quadrado menos 4AC. Substituindo, vai ficar delta é igual. O B é menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C, que é menos 23. Então, delta vai ser igual. Menos 8 ao quadrado, 64. Menos vezes menos é mais.
4 vezes 4 é 16. 16 vezes 23, batendo aqui na minha maquininha, 368. Tá? Eu vou usando a máquina aqui para fazer essas contas, para adiantar aqui o processo. Então, ficou 64 mais 368, que isso vai dar 432. Beleza, o restante da relação, vocês conhecem, ok? A variável é k, então é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Vou substituir, vai ficar o menos b, então vai ficar 8, mais ou menos raiz quadrada de 432, dividido por 2 vezes o a. O a é 4, 2 vezes 4 é 8. Então, olha só, de cara, se você olhar os itens, olha lá, vamos ser espertinho um pouquinho aqui, ó, para ganhar tempo. Se você olhar os itens, todo mundo aqui tá o quê? 3 raiz de 3 sobre 2, 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 3 raiz de 3 sobre 2. Então, significa que esse 432, eu consigo simplificar, né, fatorar ele, e esse pedaço aqui vai dar 3 raiz de 3 sobre 2. Aí falta o outro, que é 8 dividido por 8, que dá 1. Então, a resposta, o meu K, que eu vou colocar aqui, ó, quem é meu K, então? Fazendo uma análise lá. Meu K vai ser 1, que é 8 dividido por 8, mais ou menos quem? Mais ou menos quem? 3 raiz de 3 sobre 2. Porque todos os itens são assim. Eu não preciso nem perder tempo tentando fatorar isso daqui, que não é difícil, tá, pessoal? Aqui é 432, aqui eu começo dividindo por 2 dá 216, aí dá por 2 de novo, dá 108, dá por 2 de novo 54, dá por 2 de novo 27, aí já está acabando, né? Então não, é fácil também. Então pronto, esse é meu K. Então a resposta correta é letra A. A, de amor é mio. Então tá aí, A é a resposta. Questão super tranquila, fácil, deu um pouquinho de conta, mas nada demais. Beleza? Vamos lá, hein? Próxima questão. Da Unirio. A área do triângulo. Olha que massa, gente. Ele está misturando conhecimentos anteriores aí. Olha o que ele está falando. A área do triângulo PF1, F2, em que P é 2 menos 8 e F1 e F2 são os focos, né, da elipse de equação, é igual a... Então, ele quer a área. Então, acho que o primeiro passo, ele já deu o ponto P. O próximo passo aqui agora, então, é você encontrar quem é o F1 e F2, é encontrar os focos. Se você olhar bem aqui para a equação que ele deu, essa equação ela está lá no eixo X. Olha o padrão dela. A origem do sistema, a origem do sistema cartesiano é o centro da minha elipse, né, que é o 0, 0. Tá? Então, aí a gente aqui, ó, de cara, o que você tira de cara? O A, né? O A tem um valor que é o número maior que está aqui embaixo dos dois, né? Como aqui está 25, é porque o A está ao quadrado, então o A é 5. E o B é 3. Então você já tem o A e o B. Só que você precisa do foco. O foco é o C. Aonde você vai encontrar o C? Meu filho, Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então vai ficar o 25, nem precisava, né? Podia pegar os números que tá aqui mesmo, ó, 25, o 9, que é o C que você quer. Passa o 9 dá 16, 25 menos 9, 16. E se implica então que o C é 4. Tá? Considerando aí a medida, tá? O que acontece? Como é que ficam os focos, então? Um foco fica sendo menos 4 e 0, e o outro foco fica sendo 4 e 0. Ele quer a área do triângulo. Existem duas maneiras aí rapidamente de calcular. Primeira maneira, se você tem 3 pontos, você aprendeu, não é nem a maneira que eu estou querendo usar, tá? Você aprendeu que para calcular a área de qualquer figura poligonal, né, no caso do triângulo nosso aqui, a área do triângulo vai ser meio do módulo do determinante. Aprendemos no começo do ano. Mas como a memória nossa às vezes falha, às vezes esqueceu isso daí, eu não vou usar isso daqui. Eu vou usar a famosa fórmula base vezes altura dividido por 2. Por quê? Porque eu vou vir aqui e vou fazer o desenho.
vou localizar aqui no plano cartesiano, vou pegar aqui, ó, vou vir e vou fazer o desenho. Ao fazer o desenho, eu vou conseguir identificar isso muito fácil, tá? Vamos colocar aqui a nossa reta. Então tá aí. Vou colocar aqui de branquinho também, fica melhor, né? E vamos localizar esses pontos, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? O F1 tá por aqui assim, ó. Vou dizer que aqui é o F1, tá? A escala que eu vou pôr aqui é uma escala mais ou menos, só para a gente ver como é que fica. Então aqui está o F1, que é o menos 4 e o 0. Então aqui está o menos 4. O F2 está do outro lado, porque a origem do plano cartesiano, né, é o centro da minha elipse. Aqui está o F2, que é o 4 e o 0. O outro ponto é o ponto que ele falou, que é o ponto P de coordenadas 2 e menos 8. O que é o 2? Como aqui eu pus o F2 que é 4, então é metade, né? Aqui está o 2. Vou dizer que o menos 8 está lá embaixo, tá? Só para a gente exemplificar. Então tá aqui o meu ponto, que é o ponto P. O que ele quer? Ele quer saber o triângulo formado por esses 3 pontos. Então vou vir aqui e vou formar um triângulo aqui. Vou pegar aqui do F1, vou ligar aqui no ponto P. Vou fazer a mesma coisa ligando do P ao F2. E vou fazer a mesma coisa ligando do F2 ao F1. Então é esse triângulo aqui, ó. Vou deixar em azul para dar uma destacada aí para vocês terem uma ideia. Mais ou menos aí, tá? Ele quer a área desse triângulo. Mas como é que eu calculo a área de triângulo, gente? Acabei de falar agorinha. A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Tá? Essa aqui é a área geralzona. O que é a base? Eu vou dizer quem é a base vai ser justamente esse cara aqui, ó. Do F1 até o F2 é a minha base. Aqui, ó. Como aqui é o menos 4 e aqui é o 4, então esse comprimento aqui é 8. Eu vou de menos 4 a 4. De menos 4 até o 0 é 4. De 0 até 4 é 4. 4 mais 4, 8. Então a base é 8. Pronto, 8. Vezes a altura. A altura eu vou de um vértice até a base perpendicular. A gente fez isso quando construiu. Então daqui até chegar aqui é esse pedaço aqui que está marcando já no eixo. Ó. É isso daqui, ó. Ou seja, então tem medida 8 também essa altura. Então vamos lá. Então a altura é 8. 8 vezes 8 dividido por 2, vocês sabem que isso daqui vai dar 32. 8 vezes 8, 64, dividido por 2, 32. Então 32 é a área. Pronto, uma maneira tranquila de fazer é construindo aí o gráfico, né, e analisando aí o triângulo usando a relação principal para a área, que é base vezes altura, dividido por 2. Questãozinha aí da Unirio. Dá uma olhadinha, vê se está tudo ok, tudo tranquilo. Podemos ir para a próxima questão? Então vamos lá, né? Próxima questão. Ó, próxima questão é da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, 2007. É uma questão muito massa e eu vou usar o GeoGebra para a gente fazer ela, tá? Para a gente ver como é que fica o gráfico e tudo. Acho que fica legal para vocês entenderem. Então eu vou usar o GeoGebra. Então o que eu vou fazer? Olha só. Ele fala o seguinte. Um satélite descreve uma órbita elíptica em torno da Terra. Então tem um satélite que descreve uma órbita elíptica em torno da Terra. Considerando a Terra um ponto na origem do sistema de coordenadas, então a Terra, onde ela vai estar? No 0, 0, na origem. Tá? A equação da órbita satélite é dada por essa equação aqui, ó, em que x e y são medidos em milhares de quilômetros. Nessas condições, é correto afirmar que... Ó, eu acho que é interessante, pelas perguntas que estão aqui, que a gente vai ler agorinha, a gente pegar essa equação, é bom que é uma maneira da gente estar treinando, e converter ela em alguma equação que a gente conheça, padrão, porque do jeito que está ali eu não sei quem é foco, quem é eixo maior, eixo menor, quem é o A, quem é o B, essas coisas. Então eu vou pegar essa equação, que é o 9x²,
mais 25y ao quadrado menos 288x menos 1.296 igual a zero, e a gente escrever na forma padrão. Como é que eu vou fazer na forma padrão? Vou completar quadrado. Então, eu vou pôr aquele esquema da circunferência. X perto de x, y perto de y. O restante eu jogo para o outro lado. Lembram disso? A gente passou por isso também. Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar, então, x perto de x. O y perto de y, mas eu só tenho um, não tenho o outro, então vou deixar ele aqui quieto. E o restante eu jogo para o outro lado. No caso, 1.296. Ele está negativo, ele passa positivo. Beleza, esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu vou colocar esse 9 em evidência, porque para mim completar quadrado, quem tem que estar do lado do x ao quadrado é o número 1, tá? Então eu coloco o 9 em evidência, que é o 9 que está do lado dele. Esse 288, ele deve ser divisível por 9, pelo menos eu acho que é. Bem provável, ele é, ó, é 32x. Se não for, você fica uma fração aqui, não tem problema também. Pronto, ficou assim. Então, com isso, a gente colocou, então, o 9 em evidência, em relação ao x lá. Agora eu vou completar quadrado, ó. Como é que completa quadrado? Eu baixo o parente, tiro o quadrado, desço o sinal, pego esse número e divido por 2. Lembram disso? 32 dividido por 2 é 16, aí eu elevo o quadrado. Então eu completei quadrado nesse pedaço aqui, nesse parênteses. No y não precisa, que eu só tenho 1. Então ele fica quieto. Aí tem o 1.296. O que eu vou fazer agora? Eu vou acrescentar o segundo ao quadrado. Vocês lembram disso? Você tem que acrescentar, porque você acabou escrevendo um terceiro termo quando você completou o quadrado. Então nós vamos acrescentar que termo? 16 ao quadrado, que dá 256, só que tem um 9 de fora multiplicando, então tem que multiplicar por 9. Isso vai dar 2.304, então eu tenho que acrescentar 2.304. Tá? Ficou 4 com um pouco fora aí. Deixa eu reduzir aqui para ficar bonitinho. Então deu 2.304. Pronto. O que eu vou fazer aqui agora? Somando isso daqui, vamos repetir aqui. Ver se a gente ganha espaço para ficar tranquilo. Diminui um pouco a letra, né? Pronto, somando esses dois, 1.296 mais 2.304, 6 e 4, 10, vai 1. Aí deu 1 e 9, 10, vai 1. 2 e 3, 6, 3.600, não é? 2.304, 1.296, 3.600. 3.600. O que eu vou fazer? Toda equação minha da minha elipse ela é igual a 1. O que eu faço? Eu divido todo mundo por 3.600. Vou colocar um no menor, que ficou grande demais. Então, vou dividir todo mundo por 3.600. Vou colocar aqui de outra cor aqui, ó, para destacar, ó. Então, vou dividir todo mundo por 3.600. Vocês lembram disso? A gente usava muito essa técnica lá na circunferência. Beleza. Agora nós vamos descer. O 9 está multiplicando, ele desce dividindo. Então, vai ficar x menos 16 ao quadrado dividido por o 3.600 dividido por 9. Deixa eu ver, acho que dá exatas tem, quer ver? Deu 400. Mas a mesma coisa vai acontecer aqui, ó, o y ao quadrado vai ficar sozinho. Aí eu vou ter o que? O 3.600 dividido por 25, batendo na maquininha, 144. Igual a 1. Pronto. Chegamos na equação que ela é padrão. Aqui agora eu consigo, só de olhar para ela, tirar muita coisa. Por exemplo, eu consigo tirar que o centro dessa elipse, né, o centro dela, tem coordenadas 16 e 0, porque não tem nada aqui do lado de y. Esse é o centro. Outra coisa que eu consigo tirar, o A, né, que faz parte do eixo maior, né? Aqui está A ao quadrado, né? Então, raiz quadrada de 400, gente, é 20, né? 20 vezes 20 é 400. Então, o A é 20. O B eu consigo tirar aqui também. Aqui está B ao quadrado, está dando 144. Raiz quadrada de 144 é 12. Viu tanto coisa que a gente tirou?
por ter colocado ela nesse modelo, que vai nos ajudar a responder, tá? Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos fazer o gráfico dessa equação, tá? Eu vou usar o GeoGebra, eu vou anotar aqui a equação, eu vou usar o GeoGebra para fazer isso. Deixa eu só anotar ela aqui rapidinho. 9x ao quadrado, 25y ao quadrado, menos 288x, menos 1.296 igual a 0. Então, nós vamos lá agora para o nosso amigo GeoGebra. Saindo do PowerPoint aqui, ó, entrando aqui o nosso fundo quadriculado com nossos eixos e aonde a gente vai colocar aí essa função, tá bom? Então, ficou lá, ó, 9x ao quadrado. Ele começa a construir automaticamente, tá? Quando eu pus 9x ao quadrado, ele pensa, opa, é uma parábola, mas aí eu vou construindo e ele muda isso daí, tá? Mais 25y ao quadrado. Viu que ele já sumiu? Porque viu que não é uma parábola. Menos 288x menos 1.296 igual a 0. Olha que maravilha! Ele fez a nossa... Eu vou reduzir aqui para vocês enxergarem, tá? Vou carregar aqui para cá, centralizar, para a gente ficar olhando aí a elipse. Então, essa é a elipse, essa é a equação, ó. Tá? Então, essa equação ela está produzindo essa elipse. O que eu vou fazer aqui agora? Nós vamos localizar, deixa eu ver se eu consigo dar uma ampliada aí para melhorar. Aqui, ó, aqui ficou bom. Então, deu uma ampliada aqui para fazer o 16 aparecer, foi de propósito. Porque lá, vamos voltar lá, deixa eu esconder isso daqui e vamos voltar lá para o PowerPoint. Olha só, o centro tem coordenada 16 e 0. Então, vou marcar isso lá no meu plano, tá? Então, vou vir aqui e vou marcar. Então, vamos lá, voltando lá para o nosso gráfico. Então, vou vir aqui e vou colocar aqui o centro, vou chamar de C, abrir um parênteses, 16 e 0. Fecho o parênteses. Espera aí que eu fiz uma coisa errada aqui, acabei de saber o que é. Esqueci de pôr o igual. Então tá aí, viu? O centro. Olha ele aparecendo aqui, ó. Tá? Então tá aqui o nosso centro da nossa elipse. Ok? Aí nós vamos colocar agora a Terra. Você viu que a Terra que ele falou tá na origem? Então vamos lá colocar a Terra. Eu vou chamar de T, tá? T de Terra. Tá na origem. Ou seja, no 0, 0, né? Então tá aí, ó. T. Chamei T de Terra. Então a Terra tá aqui. Tá? Então esse é o nosso gráfico. Ok? Vamos voltar lá para a pergunta para a gente ver agora, analisar cada item depois que a gente fez, então, esse gráfico aí. Vou esconder aqui o gráfico um momento, só para a gente ler lá, ó. Fala o seguinte, é correto afirmar que a menor distância do satélite à Terra é 16.000 quilômetros, a menor distância? Então, vamos ver esse negócio de menor distância aí. Ó, não vou nem apagar o fundo lá, vou deixar desse jeito, ó. A menor distância do satélite, o satélite, gente, ele está percorrendo aqui, ó. Ele está percorrendo a minha elipse, ele está em cima dela. Vocês concordam que a menor distância até a Terra, ele tem que estar nesse vértice da minha elipse aqui, onde está o mouse em cima, ó. Ele tem que estar aqui, tá? Eu vou até colocar esse ponto aí para vocês verem, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Vou chamar de S de satélite, tá? Então, o satélite não teria que estar aqui, ó, nesse ponto. Espera aí só um momentinho. Eu já vou produzir o ponto aí. É o ponto menos 4 e 0. É o ponto que está ali. Olha lá, ó. Não é? Então, esse pedacinho aqui não é a menor distância? Então, ele é a menor distância. E qual que é essa distância aqui que vai do menos 4 até a Terra, que está no 0? Não é 4? A distância não é 4? E ele não falou aqui que isso está em milhares de quilômetros? Então, a menor distância do satélite à Terra não é 16.000 quilômetros, é 4.000 quilômetros. Então, a letra A é falsa, tá? É falsa. A letra B, a distância do ponto 16 e 12 da órbita do satélite à Terra é 28.000 quilômetros. Então, vamos lá para o gráfico e vamos localizar 16 e 12, aonde
É um ponto da órbita do satélite. Até chegar na Terra vai dar 28 mil. Então vamos localizar esse ponto lá, ó. Tá aqui o nosso gráfico. Vocês concordam que esse ponto 16 e 12 ele vai estar aqui, ó? Ele vai estar lá no eixo menor. Ele é o tamanho do B aqui, ó. Tá? Então, mas eu vou localizar ele aqui, ó. Vamos dar entrada nele. Vou chamar ele de B mesmo. Então, B vai ser igual, tá? É o 16, 12. 16,12. Então, tá lá o ponto, ó. Então, tá aqui o ponto. Aí ele fala, essa distância até chegar à Terra aqui, ó, do B até o T. Deixa eu usar uma reta aqui, ó. Desse ponto até aqui, que distância é essa? Tá? Então ele quer saber essa distância aqui, ó, de B até T. Olha só, pessoal, tá bem tranquilo. Ele tá afirmando que essa distância ela é 28 mil, não é isso? Vamos lá, vamos conferir? Deixa eu esconder aqui, ó. A distância desse ponto da órbita do satélite à Terra é 28 mil quilômetros? Então, será que aquela distância lá é 28 mil quilômetros daqui até aqui? É fácil ver. Porque se você olhar bem e perceber bem, essa distância aqui você tem, que é 12, que é do B ao C. É 12 aqui, ó, 12 aqui, ó. Do 0 ao 12 é 12. Do C até a Terra é 16. Então você tem aqui, ó, e aqui forma um triângulo retângulo, ó. Forma um triângulo retângulo, tá? Então você consegue claramente, usando Pitágoras, você vai ver que aqui vai ser 16 ao quadrado, né? E o 12 ao quadrado. Vamos fazer essas contas lá? Então vou esconder aqui o gráfico e vamos fazer essas contas. Eu vou pegar aqui um outro quadro, tá? Vou pegar um quadro em branco aqui, para a gente fazer essas contas, ó. Rapidinho, só para fazer a conta. Então, você sabe que é a hipotenusa, que é o que ele quer, tá? Então, a hipotenusa que ele quer, que é a distância, vou chamar de D, tá? Então, D ao quadrado vai ser igual ao quê? Ao 16 ao quadrado mais os 12 ao quadrado. E a gente vai ver se isso daqui realmente dá os 28 mil. O que é 16 ao quadrado? Acho que nós até passamos por essa conta, ó, 256. O 12 ao quadrado é 144. Então, ficou D ao quadrado é igual a 256 mais 144. Dá 400. Dá 400. Então, meu D vai dar o quê? Raiz quadrada de 400, que é 20. Esse D, gente, ele é o A. A gente já tinha ele. Tá? Eu fiz questão de fazer, mas ele é o nosso A. Vamos voltar lá para a questão que você vai ver. Olha aqui, ó, ele é o A. Por que ele é o A? Vamos colocar o gráfico aqui de novo para vocês darem uma olhadinha nele. Deixa eu ativar ele aqui de novo, aqui, ó. É justamente a definição, tá? Esse aqui é o A, tá? Então ele é meu A, então é o quê? Ele vale 20. Em milhares de quilômetros é 20 mil quilômetros. Se é 20 mil, ele está falando que é 28, então é falso. Então a letra B também é falsa, tá? Então vamos dar uma olhadinha aí. Olhem bem, que vocês vão ver que realmente a A e a B até agora é falsa. Colocando o gráfico aqui, dá uma olhadinha no nosso gráfico. E a gente vai para a letra C agora, tá? Eu vou esconder essa reta aqui para ela não atrapalhar nosso desenho, tá? Eu vou tirar essa reta aí, vou apagar ela, não tem necessidade dela estar aqui, tá? Então deixa, já resolvemos o problema dela, que foi o B. Agora vamos ver lá o próximo. Qual que é o próximo? O próximo diz o seguinte: a maior distância do satélite à Terra é 36 mil quilômetros? Ou a maior distância? Aonde esse satélite S tem que estar, tá? Vamos olhar aqui, ó. Aonde esse satélite S tem que estar para ter a maior distância? Olha ele deslocando aqui, ó. Ele está rodando aqui na órbita, ó. Saiu um pouco do lugar. Ele não tem que estar aqui, nesse ponto. Não é a maior distância que ele vai estar do T? Em qualquer outro lugar, essa distância é menor. Então, ele vai estar mais longe de T aqui. Ó, 36 aqui. O T é 0. Quanto que dá de 0 a 36? Não é 36? Ele não falou que é em milhares de quilômetros? Então, vamos lá. Ó, opa, milhares de quilômetros. 36 mil quilômetros. Matamos a questão. Então, tá aí. Resposta correta, então, é a letra C. A letra C, 36 mil quilômetros
é a maior distância do satélite à Terra. Quando ele está lá no outro foco, tá no outro foco, não, no outro vértice, né? Vamos voltar lá para a gente ver o gráfico aqui, ó. Quando ele está aqui nesse, tá? Então ele tá, é a distância que ele vai estar mais afastado da Terra, ele tem que estar aqui. Em qualquer outro momento ele está aproximando, ó, porque é uma curva, né? Ele vai estar aproximando. E aqui no outro vértice da minha elipse, ele vai estar a menor distância, ó, que é os 4.000 quilômetros aqui, ó. Tá? Então pronto, matamos a questão. Para terminar, de qualquer maneira, a gente vai analisar aí os outros itens, tá? Então vamos lá. A órbita do satélite passa pelo ponto de coordenadas 0 e 36? O que é 0 e 36? É um ponto, ou seja, a órbita passa lá no 36 do Y. Vamos ver o gráfico? Isso é fácil só olhando para o gráfico. Aonde esse satélite está passando, gente? Ele não passa no 36. Onde ele passa aqui no eixo Y? Ele passa entre o 6 e o 8, né? E entre o menos 6 e o menos 8. Ele não vai passar no 36 lá em cima. Então a letra D é falsa. Então a órbita desse satélite, qual que é a órbita dele? Esse contorno aqui, ó, elíptico, né? Então não passa lá no 36, no 0,36. E a excentricidade da órbita do satélite é 3/4? Vamos ver a excentricidade? O que é excentricidade? Vou apagar aqui a nossa equação, que a gente não vai usar ela mais. Só um momentinho. Deixa eu apagar ela aqui. Deu uma tremida ali, mas nada demais. Apagando a nossa equação, o que vai ficar? O que é excentricidade? Vamos lembrar aqui. Excentricidade é C sobre A. Quem é o C? O C, ele é o ponto, não é o C esse centro aqui não, tá? O que o C é? O C é onde está o foco, é a distância do foco até chegar lá. Ou seja, é você usar Pitágoras para você encontrar. O A é 20, o B é 12. Vamos voltar lá no quadro lá que a gente estava usando. Vamos lá. O A é 20, o B é 12. Então vamos fazer aqui do ladinho aqui, ó. O A ao quadrado é igual ao B ao quadrado mais o C ao quadrado. O A é 20, dá 400. O B 144, mais o C ao quadrado. Então diminua aqui o 400 menos 144, 256. Aí raiz quadrada de 256 está dando 16. Então a distância, ou seja, a distância que vai do foco, aonde vai ser colocado o foco, até chegar no centro da elipse é 16. Tá? É isso que está querendo dizer. Essa distância é 16. Então vamos voltar lá agora para o nosso quadro para fazer aquela conta. A excentricidade, então, vai ser 16 sobre... Cuidado, tá? Aqui era o centro da minha elipse, tá? Aqui a 16 é a distância que vai do foco até o centro, até chegar nesse centro aqui, ó. Tá? Então, o foco ele vai estar um pouco para frente e um pouco para trás, tá? Em relação ao centro. Vai estar 16 para trás e 16 para frente. Dividido pelo A. Quem é o A? O A é o 20. Simplificando aqui, eu vou ter aqui, ó, dá para simplificar por 4. Dá 4 em cima e 5 embaixo. Então, é 4/5 a excentricidade dessa elipse. Tá? Ela é 4/5. Deixa eu colocar o gráfico de novo aqui para a gente olhar isso nem direito. O foco. Olha só. O foco está afastado 16. E está adiantado 16. Olha onde está o foco, gente. Que coisa mais massa. Está na Terra. Um dos focos está aqui, onde está a Terra. O outro está aqui no caso, no 32. Tá? No número 32 aqui está o outro foco. Então, aqui nesse T, onde está a Terra, é um dos focos. Ou seja, o foco está no 0, 0. E o outro está aqui no 32, 0. Porque se afasta 16 do centro para encontrar o foco. Tanto para trás quanto para frente. Tá? Então, se afasta esse 16 aqui, ó, para encontrar. Então, é isso que está acontecendo. Beleza pura. Tá? Então, tá aí a questão matada. A gente concluiu que é falsa também a letra E. Beleza para a questão? Dá uma olhadinha. Vou tomar a minha água para a gente ir para a próxima questão.
Vamos lá, próxima questão. Próxima questão está aí. Determine a distância focal, o eixo real, o eixo imaginário, as coordenadas do centro e dos focos e a excentricidade da hipérbole de equação reduzida abaixo. E faça um esboço do gráfico da hipérbole. Nossa, porque ele quer tudo, tá? É bom que a gente vai treinar. Agora eu estou falando aqui de hipérbole, tá? Então, pelo nosso vídeo teórico lá, você viu que é hipérbole porque só muda o sinalzinho do meio em relação à da elipse, não é? Então, dá para a gente encontrar tudo disso daqui, beleza? Então, vamos lá fazer. Deixa eu só duplicar esse slide aqui, que nós vamos precisar de 2. Muita conta. Então, vamos lá. Olhando para a equação, de cara, o que a gente encontra? Vamos lá. Só de olhar para ela, eu encontro o centro da minha hipérbole. Qual que é o centro? Eu vou olhar o que está aqui, ó. Tá? O centro, ele é dado como... Vamos escrever a equação padrão aqui primeiro? Vamos lá. Escrevendo a equação padrão, eu tenho aqui, ó, y menos y0 ao quadrado sobre o a ao quadrado menos x menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Essa é a minha equação padrão olhando para cá, porque ele já deu pronto. Pronto. Quem é o centro? É o x0 e y0. Então, o centro tem coordenadas, então... Quem é o x0? É 1, porque o menos é da fórmula, ó. Então, é 1 e menos 3. Então, o centro da minha hipérbole está nesse ponto, no 1 e no menos 3. Ele pediu o centro? Vamos lá, aqui, ó. As coordenadas do centro. Vamos grifando aqui para ver se a gente faz tudo, ó. Coordenadas do centro está pronto. Tá, ele quer a distância focal, eixo real, eixo imaginário. Então, vamos lá. O eixo real é o A, tá? Então, vai do A1 até chegar no A2. Tá? Essa distância é 2A. Tá? Então, o A é o que está debaixo do Y aqui, ó, 16, só que está ao quadrado. Então, raiz quadrada de 16 é 4. Tá? Então, o A vale 4. Se o A vale 4, então é 2 vezes 4. Então, é 8. Tá? 8, então, é o eixo real. O eixo real está pronto. Olha o B. O B vai ser o eixo imaginário. Tá? Olha aqui, ó, tá 9 aqui, ó. Se tá 9, aqui é b ao quadrado. Qual a raiz quadrada de 9? Né? 3. Então vamos escrever aqui, ó, o eixo imaginário é o do B1 até o B2, que é 2b. O meu b é 3. Então 2 vezes 3 é 6. Então 6 é o eixo imaginário. Pronto. O que nós já matamos? Ah, vamos para a distância focal agora. O que é a distância focal? É o C, tá? A distância focal, gente, é que vai de um foco a outro foco, que é o meu 2C. Então, eu preciso encontrar o C. Como é que eu encontro? Usando Pitágoras. Eu estou na frente aqui, né? Eu vou sumir por enquanto, tá? Eu vou ficar invisível. Pronto. Vão ficar escutando só a minha voz. Quando liberar espaço aqui, eu volto. Eu vou usar, então, aqui... Pitágoras, né? Só que lembrando que na hipérbole, o C que é a hipotenusa. Então, C ao quadrado é igual ao quadrado mais B ao quadrado. Então, C ao quadrado é igual. O A ao quadrado é 16. O B ao quadrado é 9. Então, isso vai nos dar, então, 25. E raiz quadrada de 25 é 5. Pensando em C, distância, tá? Não estou pegando mais ou menos aqui, não. Então, a distância focal é 2 vezes o 5, que é 10. Pronto, já matamos mais uma coisa aqui, ó. Então, nós determinamos já a distância focal, eixo real, eixo imaginário, as coordenadas do centro, dos focos. Ele quer os focos também. Então, vamos lá. O que é o foco? O foco, ele está no eixo real. Eu acho que a melhor maneira de eu mostrar isso para você é a gente fazer o gráfico. Vamos fazer o gráfico? Eu acho que eu vou usar o GeoGebra de novo. Vamos usar o GeoGebra, que eu acho que fica massa para fazer isso, tá? Eu vou ativar aqui o GeoGebra, vou só apagar o gráfico, né?
aquele gráfico nosso lá, vamos dar tchau para ele, apagar tudo aqui e vamos fazer o gráfico usando aí o nosso amigo GeoGebra, tá? Ele é muito útil nesse momento. Já vou compartilhar com vocês, só um momento. Estou preparando aqui, deixa eu anotar aqui a equação para mim fazer lá. É y mais 3 ao quadrado dividido por 16, menos x menos 1 ao quadrado dividido por 9 é igual a 1. Então vamos lá fazer o esboço desse gráfico usando o nosso amigo GeoGebra. Então tá aqui o plano, deixa eu esconder lá o PowerPoint. Já posso voltar, né? Deixa eu voltar para cá, olha eu aqui. Então vamos lá fazer essa entrada aqui. Então vamos lá. Abre parêntese, y mais 3, fecha parêntese, e nós elevamos ao quadrado. Isso tudo dividido por 16. Beleza. Menos, aí eu vou abrir o parênteses novamente, e ele fala que é x menos 1 ao quadrado. Isso tudo dividido por 9, que é igual a 1. Olha só a nossa hipérbola aí aparecendo. Deixa eu tentar dar uma reduzida aqui, para vocês terem uma visão melhor, né? Deixa eu ver o que eu consigo pôr mais assim no centro. Então tá aí, ó. Então essa é a nossa hipérbole, tá? Olha só, você viu que o eixo dela real, ele é paralelo ao eixo y, né? Então ele é paralelo ao eixo y aqui, ó. Tá? Esse é o eixo real. Então, olha só, falta a gente encontrar as coordenadas do foco. O que é o foco na minha hipérbole? O foco, ele tá no eixo real, ou seja, ele está em cima desse eixo real, tá? E ele está exatamente a C distância do centro, tá? Vamos localizar o centro? Vamos pegar os valores do centro lá que a gente já encontrou. Vamos olhar lá no nosso PowerPoint. Ó, eu voltei aqui na frente aqui. Deixa eu ver, se eu me tirar daqui, opa, e lá para o outro lado. Pronto, fui lá para o outro lado. Então, estou aqui para não ficar na frente. Então, olha só. As coordenadas do centro é 1 e menos 3. Então, vou localizar isso lá no nosso gráfico. Então, vou pôr lá o centro C, 1 e menos 3. 1 e menos 3. Deixa eu mostrar como é que ficou para vocês, né? Tá aqui, ó. O centro é 1 menos 3. Tá? Então, o meu foco, o que é meu foco na minha hipérbole? Vamos pegar aqui, vamos desenhar aqui, fazer um desenho para vocês entenderem melhor, né? Vou tirar aqui, tá? Vou deixar o PowerPoint agora e a gente volta para o gráfico. Tá? Vamos com calma para a gente fazer essa questão de boa. Bom, vamos pegar aqui um em branco aqui só para a gente fazer um esboço do desenho, tá? Eu vou inserir aqui 2 eixos. Vamos pegar aqui, ó. Aqui eu tenho um eixo. O eixo X. Vou pegar um outro aqui. O eixo Y. Aí eu tenho a minha hipérbole. Vou fazer mais ou menos parecido com o que estava lá no gráfico, tá? Vou fazer no eixo aqui, tá? Vou fazer aquela padrão, que não é o gráfico que a gente está fazendo no GeoGebra. Então, vou vir aqui, vou fazer só desse jeito aqui, ó. Vou dizer que o vértice está na origem aqui, ó. Tá? Minto, né? É o contrário. Meu centro está na origem. E eu vou fazer aqui assim, só para vocês entenderem como é que a gente vai proceder para encontrar os focos. Então, estou fazendo mais ou menos aqui para você entender, ó. Bem mais ou menos, tá? O desenho aqui tá feio. Peraí, ficou muito feio, né? Nem tanto. Nem tanto. Tá bom. É só para exemplificar. A distância daqui do vértice das minhas, que é o meu As, tá? Essa distância aqui, ó, é A. Tá? É a distância que nós encontramos lá, ó, é A. Tá?
Então eu tenho um de um lado que é o A1, o outro é o A2. A ordem aqui não importa, quem é o A1, quem é o A2. O meu foco, quem é meu foco? Meu foco está dentro dos ramos da minha parábola, tá? Tá aqui, ó, nos ramos da minha parábola. Então o foco vai ser quem? O foco, vou chamar o de cima de F2, né? Porque eu estou chamando o A2 lá em cima, e o F1 vai ser aqui embaixo, tá? Questão de nome só. Quem vai ser ele? Ele é um ponto, no caso nosso aqui, é um ponto de X, né? O meu X fica valendo, no caso aqui, 0, do jeito que eu coloquei meu desenho aqui, e a distância C. Que distância C que é essa? É a distância que vai do foco até o centro da minha hipérbole. Tá? Essa é a distância C. Então eu preciso do meu X e da distância. Vamos voltar lá no gráfico? Vamos lá ver como é que ele está? Vou ativar ele aqui, ó. Tá aqui, ó. Então tá aqui. Então ele tá aqui nesse eixo. O meu C tá aqui. O meu C, gente, ele tem coordenadas aqui 1 e menos 3, que nós já encontramos, tá? Então as coordenadas dele é 1 e menos 3, tá? Então o que vai acontecer? Eu sei então quem é o X do foco. O X do foco é o X do centro, tá? Então vamos lá, vamos colocar isso lá agora. Deixa eu apagar aqui, né? Eu até sumi. Deixa eu voltar eu pelo canto normal. Espera aí, não é esse? Aqui, pronto. Voltei aqui para o cantinho. Vou pegar aqui e vou lá agora onde está a nossa questão para a gente concluir ela. Então tá aqui. Não tem importância eu estar na frente disso aqui não, que eu só estou na frente de letra que eu não estou atrapalhando. Então, o que eu sei para me encontrar os focos? Olha, que é as coordenadas do foco. Quem vai ser o foco 1 e quem vai ser o foco 2? Você escolhe quem vai estar embaixo e quem vai estar em cima. De cara, a gente já viu lá, eu mostrei para vocês no gráfico, eu posso colocar lá de novo, tá? Que o X é o do centro, então os dois é 1. Pronto. Né? É o centro, porque eu estou nessa reta aqui, ó, na vertical. Então é 1. Quem vai ser, então, o Y? O Y é a distância. Vamos voltar lá para aquele desenho? Vou colocar aquele desenho aqui, ó. Quem vai ser o Y aqui, ó, do meu foco? Tá? É o meu C. O C é a distância que vai do foco até o centro. Essa distância aqui, ó. Então, eu preciso ver essa distância. Então, eu vou atrás... Esse é meu C. O meu C, eu tenho ele. Eu tenho essa distância. Qual que é a distância? É 5. Ó, vou colocar o gráfico aqui de novo para a gente olhar ele, ó. Colocando o gráfico, ou seja, eu estou numa posição aqui que eu estou no 1 para X, que aqui está marcando no rumo 1, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, lá, vocês estão vendo lá, eu estou no rumo 1, né? Só que eu vou deslocar 5 até chegar aqui. Eu preciso deslocar 5 a partir daqui, mas em relação a Y. Então eu vou olhar quem é o Y, não é menos 3, né? Eu tenho que deslocar 5 para cima e 5 para baixo. Deslocando para baixo 5, se eu estou no menos 3, eu vou parar no menos 8. Né? Eu vou parar no menos 8. E se eu estou aqui no menos 3 e vou deslocar 5, eu vou só somar 5, gente. Eu somo 5 ao menos 3. Somando 5 ao menos 3, eu vou parar no 2. Então, um eu vou no menos 8, outro eu vou no 2. Então, lá novamente, vamos voltar lá, ó. Então, eu consigo, então, ó, encontrar aqui a outra coordenada deslocando 5. 5 em relação ao menos 3. Para baixo, vai dar, então, menos 8. Para cima, eu vou somar 5 para cima, eu vou subir, então, eu vou parar no 2. Pronto. Essas são as coordenadas do meu foco. Demoramos um pouquinho, mas foi importante, tá? Porque deu para a gente analisar lá no gráfico, ver que tá. E se você souber bem essa teoria, essa definição, você faz isso fácil. O que é excentricidade? Que é o que ele pede agora. A excentricidade é C sobre A. Você já tem o C e já tem o A. Quem é a excentricidade, então? O C é 5, né? E o A é 4. Então é 5 quartos. Então tá aqui, essa é a excentricidade.
Eu fui ticando aqui o que a gente tinha que fazer. A excentricidade da hipérbola. Da hipérbola da equação reduzida, tá aqui. E agora o gráfico. O gráfico também nós já fizemos. Eu usei o GeoGebra para fazer o gráfico. Então essa questão aqui exigiu muita continha, né? Muita coisa. Mas nós trabalhamos tudo aí da nossa hipérbole. Então tá aí, pessoal. Mais uma questão feita, tá? Essa questão que é a questão envolvendo hipérbole, que pediu várias coisas. Então deu para revisar bastante aqui. Ela vai ser importante para vocês estarem consultando aí no dia do simulado, na questão sobre hipérbole. Beleza pura? Então agora nós vamos para a próxima questão, saindo desse quadro todo bagunçado agora, ó, e voltando para um quadro bonitinho. Essa daqui é a questão ainda, que eu já tinha deixado 2 quadros para ela. E agora tá aí. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele fala a equação tal representa o quê? Uma circunferência, uma hipérbole, uma parábola, uma elipse, uma reta. O que essa equação representa? Né? O que ela representa? Então o que você vai ter que fazer? Você vai pegar essa equação e preparando ela para ver qual modelo ela vai ficar. Tá? De cara a reta não é, gente. Porque reta não tem trem ao quadrado. De cara. Então a E está fora. Circunferência tem ao quadrado? Tem. Hipérbole tem ao quadrado? Tem. Parábola tem ao quadrado? Só uma das letras. Ou é o x ao quadrado ou é o y ao quadrado. Nunca as duas juntas, que é o caso que está acontecendo aqui, ó. Então, não é parábola também. Então tá fora parábola e reta. Tá? Então fora logo de cara. Vamos lá então fazer? Então vou pegar ela aqui, ó, 9x ao quadrado mais 4y ao quadrado menos 18x menos 8y menos 23 igual a 0. Então o que eu vou fazer? É completar quadrados. A gente vai ajeitar aquela receitinha de bolo lá da circunferência. X perto de x. Então x perto de x. Y perto de y. E o restante eu jogo do outro lado. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tirar o x ao quadrado, o número que está aqui, do y também, colocar em evidência, porque eles têm que ser igual a 1. Igual a gente fez agora na questão, ó. 18 dá para dividir por 9, que dá 2. Tá? 2x, né? Então estou colocando o 9 em evidência. A mesma coisa acontecer com o y. Vou colocar o 4 em evidência. Porque o y também ao quadrado tem que ter 1 lá em volta. 8 dividido por 4 é 2. Então é 2y. Igual a 23. Pronto. Ficou desse jeito. O que nós temos que fazer agora? Nós vamos completar o quadrado, tá? Completando o quadrado vai ficar 9, abre parênteses, tira o quadrado, desce o sinal, pega esse número e divide por 2. 2 dividido por 2 é 1. Ao quadrado. Mais 4. Tira o quadrado, desce o sinal, pega esse número e divide por 2. Então dá 1 ao quadrado. Acrescenta do outro lado o segundo ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Tem que multiplicar por 9, porque o 9 está multiplicando todo o parênteses, tá? Então dá 9. Aqui, 1 ao quadrado é 1. Tem que multiplicar por 4. Então acrescenta o 4. Então o que ficou? Ficou 9x menos 1 ao quadrado mais 4y menos 1 ao quadrado igual a... aqui vai dar 9 mais 4 é 13. 13 com 23 é 36. Divide tudo por 36. Dividindo tudo por 36 vai ficar x menos 1 ao quadrado. Vai ficar 36 dividido por 9, né? Que o 9 está multiplicando, 10 dividindo. Dá 4. Mais. Mesma coisa aqui, ó. Y menos 1 ao quadrado. 36 dividido por 4. 9. Igual a 1. Dá uma olhadinha nessa equação. Essa equação aqui é uma equação exatamente isso que você está pensando. Olha o mais aqui no meio, né? É uma equação de uma elipse. Se fosse menos, seria uma hipérbole. Tá? Então, isso aqui é uma equação de uma elipse. Dá uma olhadinha, vou tomar minha água. Veja aí como é que está a questão. Beleza pura? Tudo tranquilo?
Então vamos para a próxima. Olha a próxima aí, ó. São muitas questões, né, gente? Tá quase acabando, tá? Aguenta aí. Então a próxima questão, ele fala, assinale a única alternativa que corresponde à equação de uma parábola que tem foco no ponto F, 3 e 2 e por diretriz a reta x mais 3 igual a 0. Tá? Então, olha só. Eu vou fazer um desenho. Acho que o desenho vai nos ajudar a vocês entenderem isso daqui. Tá? Então, vou pegar aqui os meus eixos. Vou fazer esse desenho aqui assim. Aqui está meu eixo Y. Vou desenhar aqui meu eixo X. E aí eu vou começar a localizar as coisas que ele me deu. Ele me deu aqui, a reta diretriz é x mais 3. O que eu faço? Eu isolo o x, né? Eu passo 3 para o outro lado, então vai ficar x igual a menos 3. Então a minha reta diretriz, ela está passando aqui no menos 3. Ela passa aqui, é uma reta aqui. Vou colocar uma reta passando aqui. Vamos lá, inserir aqui uma reta que vai passar aqui, ó, no menos 3. Essa reta aqui é a minha diretriz. Então, localizei aqui a diretriz. Se a diretriz está aqui, né, qual que é a definição de parábola? Parábola é qualquer ponto da curva em que a distância desse ponto ao foco e desse ponto à diretriz é a mesma. Né? Então, essa distância é a mesma. Tá? Então, o que vai acontecer? Se a minha diretriz está aqui no menos 3, tá? As equações que eu estou vendo aqui também, ó, o foco. Ele já deu foco, ó. Viu como está na cara? O foco está aqui, ó, no 3 e no 0. Então, ele também está afastado, tá? 3 aqui da origem do plano cartesiano, que é o meu vértice da minha parábola, tá? Então, meu desenho é esse daqui, ó. Esse é o meu desenho. Tá? Esse é o desenho da minha parábola. Aí pronto, gente, eu já mostrei como é que é esse modelo, né? É o primeiro modelo que tem. Que cara é esse modelo? Tá? A cara desse modelo é uma cara de y ao quadrado. O y ao quadrado é igual a 2px, não é isso? Se eu estou com a boca para a direita, é positivo. Né? O p é positivo. Tá? Então ele está com a boca para a direita. Quem é o p? O P é essa distância que vai do foco até chegar na reta diretriz. E essa distância é o quê? É 6. Não é 6? Então vai ficar 2 vezes 6, 12. Então é 12x. Tá? Dá uma olhadinha, vê isso, o trem tá certo. Vamos olhando, gente. Vou deixar vocês olharem, ver se está tudo ok. Estou mandando uma mensagem aqui pro pessoal aqui do noturno, que eles estão fazendo atividades também. Tá? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Então vamos lá. Se deu certo, vocês viram que é 12x. E qual que é dessas então? Fácil ver, né? Tá tudo igual a zero, então nós vamos passar o 12x para lá. Y² menos 12x igual a zero. Pronto, essa é a resposta. Onde tem essa resposta ali? Olha só, y² menos 2x igual a zero. Letra B de beleza. Olha o tanto de letra B que tá dando esse trem. Fácil, né, pessoal? Tranquilo demais da conta. Tá aí. Agora nós estamos entrando em números complexos, ó. Tá? Números complexos não serão muitas questões não, porque é onde a gente mais estava trabalhando atualmente, tá? Então eu quis fazer mais questões de cônicas com vocês. Então vamos lá. É uma questão da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Na figura abaixo, o ponto P é a imagem de um número complexo Z representado no plano de Gauss. Então tá aqui esse ponto P. É o afixo, né? Opa, deixa eu colorir aqui. Então tá aqui o nosso ponto P, que ele dá aí esse número complexo. Nessas condições, o módulo de Z é igual a tranquilo demais da conta. O que é o módulo de Z? O módulo de Z no nosso ρ não é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado?
Então, meu ρ vai ser igual. Quem é meu A? O A é do eixo real, é menos 4. Então, é menos 4 ao quadrado. Quem é meu B? B é do eixo imaginário. O eixo imaginário, meu B é 3, né? Então, 3 ao quadrado. Então, meu módulo... Deixa eu apagar aqui, senão eu fico na frente, fazer aqui, tá? Então, meu módulo vai ser igual, então, menos 4 ao quadrado dá 16, né? Mais 9. 16 mais 9 é 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, aí, uma questão tranquila para relaxar depois de uma questão foi pesada lá da parábola, né? Que teve muita coisa para olhar. Beleza? Fácil essa, né? O módulo é o nosso ρ. Outra questão, ó, a questão da Cefet. Antiga Cefet, né? Hoje é o IFG. Ele fala o seguinte: o número complexo Z é esse daqui. É? Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos pegar e resolver isso aqui e ver o que é. Tá? Ele fala que é 5Z mais Z barra. Lembra do Z barra? Z barra é o conjugado, né? Conjugado do número complexo. Vezes 2 mais I é igual a 60. O que eu vou fazer? Eu vou chamar meu Z de um A mais BI. E em cima disso a gente vai substituir lá, ó. Vai ficar assim, ó. 5, eu vou pôr colchete aqui, tá? Vou abrir um colchete aqui, ó. Então vai ficar 5 que multiplica o Z. Quem é o Z? A mais BI. Mais o Z barra. Quem é o Z barra? A menos BI. Né? Z barra não é você trocar o sinal da parte imaginária? Aí vem que multiplica 2 mais I, que é igual a 60. Tá? Então ele quer saber qual que é o número complexo que vai dar isso aqui. Beleza. Fazendo essas contas, a gente vai ter aqui, ó, 5A. Estou distribuindo aqui, tá? Mais 5BI, mais A, menos BI, tudo lá dentro desse colchete. Vezes 2 mais I é igual a 60. Reduzindo aqui os termos semelhantes, eu tenho 5A mais A, eu vou ter 6A. Vou devolver o parênteses agora. 6A, 5BI menos BI, eu vou ter 4BI. É isso? Vezes 2 mais I é igual a 60. Dá uma olhadinha aí. Tranquilo até agora, né? Tá, o que nós vamos fazer? Eu posso, esse cara que está multiplicando 2 mais I, passar ele dividindo e deixar esse cara aqui quieto e mexer lá do outro lado e depois comparar, tá? Real com real, imaginário com imaginário. Talvez este seja um caminho massa para fazer. Vamos fazer desse caminho? Deixa eu pegar aqui um quadro, né? Vamos pôr aqui um quadro aqui. Nós estamos fazendo essa questão aqui. Deixa eu só dar uma duplicada nele aqui. Pronto, dupliquei e vou apagar aqui esses itens daqui que a gente já fez no outro quadro. Vou deixar só o último aí, tá? Vou mostrar para vocês que tá tudo no outro quadro. Vou arrastar aqui para cima. Ó, voltando aqui, ó, nós paramos aqui, tá? O que eu vou fazer? Esse cara que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo, tá? Então, vou fazer isso. Ó, repetir aqui. Então, vou fazer isso agora. Então, vai ficar, ó, 6A mais 4BI é igual a 60 dividido por 2 mais I. O que eu vou fazer? Eu vou resolver essa divisão. O que é uma divisão, gente? A gente multiplica pelo conjugado. Conjugado é trocar o sinal da parte imaginária. Vocês aprenderam isso, não aprenderam? Então, ficou 6A mais 4BI é igual. Aí eu vou multiplicar aqui. 60 vezes 2 dá 120. 60 vezes menos I dá menos 60I. Essa é a parte de cima. Parte de baixo é um produto notável. Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso vai me dar o quê? Vai dar 120 menos 60i dividido por o i ao quadrado, ele vale menos 1. Com esse menos aqui dá mais 1, então vai dar 5. O que ficou então?
ficou que o 6A mais 4BI é igual ao quê? O 120, vamos lá, ó. O meu 120, ele dá para dividir por 5. E dá 24. Menos. O meu 60, ele também dá para dividir por 5. E dá 12. Viu? O que eu vou fazer agora? Eu vou comparar. Como é que eu comparo? Chama igualdade de números complexos. Ou seja, a parte real, 6A, é igual à parte real do outro. Com isso eu encontro quem é meu A. 6 está multiplicando, passa dividindo. 24 dividido por 6 é 4. Ok? Agora eu vou fazer do imaginário, que é do I, que é o 4B igual a menos 12. Tá? Igual a menos 12. Vou apagar aqui, fazer direito. Então é igual a menos 12. Então, meu B vai ser igual a quem? Menos 12 dividido por 4, menos 3. Com isso, a gente chega ao número complexo que ele pediu. Que é ele perguntou, o número complexo Z é qual? Qual desses aqui? Vamos concluir lá e a gente volta para cá. Então, meu número complexo Z vai ser parte real, que é o 4, é o A, menos 3i. Então, a resposta é 4 menos 3i. Vamos procurar lá, ó. 4 menos 3i, ó, já estava marcado aqui. Eu nem vi, ó, um xizinho aqui, ó. Onde eu peguei a questão já estava marcado, tá? Então tá aí, 4 menos 3i, que é a resposta. Beleza? Tranquilo para a questão? Vamos lá para uma próxima. Nós temos essa daí, temos essa outra aqui, essa daqui e mais essa daqui, ó. Temos muita conta ainda. Vamos escolher algumas aqui, né? Para não ficar muito grande. Essa daqui da forma trigonométrica, gente, ela é tranquila. A gente pode resolver ela durante essa semana, antes do simulado, tá? É só resolver essa divisão e passar para a forma trigonométrica. Acabamos de fazer uma divisão, tá? Então, ela vai ficar para casa. Então, vamos escrever aqui, ó, para casa. Vou deixar vocês fazerem ela, que é mais simples, ok? A outra aqui, ó, o conjunto de solução dessa equação. Vai dar uma equação do segundo grau. Você tem que resolver esse determinante, tá? Então aí deve dar raiz negativa, né? Deve dar uma coisa assim parecida. Então como é que você resolve isso daqui? Resolver um determinante. Eu vou começar aqui, mas vou deixar indicado para vocês fazerem, tá? E a gente discute na aula dessa semana ainda antes de sexta. Quem quiser, eu vou deixar vocês entrarem em contato comigo. Como é que resolve o determinante? Tá? Uma das maneiras é a regra de Sarri. Você repete aí as duas primeiras colunas, por exemplo, tá? Por exemplo, é você repetir aí as duas primeiras colunas. Então, estou repetindo, tá? Igual a 0. Aí você vai fazer isso daqui, ó. Produto da diagonal principal. Aí você vai trocar o sinal na diagonal secundária. Igualar a 0. Pronto, aí você vai chegar numa equação. Que equação você vai chegar aqui? Ó? X vezes x, x ao quadrado. Uma equação do segundo grau. E pronto, tá? Você mata aí a questão. Outra questão para terminar em casa. Já deixei duas tarefas para vocês, hein? Essa daqui eu vou fazer. Fundação Getúlio Vargas, tá? Vamos fazer ela para a gente encerrar, que já o tempo já foi grande de vídeo, né? Já temos um tempão. E essa outra próxima também que eu mostrei fica para casa também. Então ficou 3 questões para casa, mais aquela da parábola. Se vocês quiserem que eu faça ela de novo, porque eu tinha errado o sinal e tudo, talvez ficou alguma confusão. Na aula a gente pode fazer ela com detalhes, tá? Porque aí eu não vou errar o sinal e a gente faz o desenho sem ser até no GeoGebra, a gente faz na mão mesmo, tá? E a gente vai fazendo passo a passo com calma, lá no Note. E a gente faz aquela questão novamente lá, ok? Então vamos lá, Fundação Getúlio Vargas. A figura indica a representação dos números Z1 e Z2 no plano complexo. Z vezes Z1 vezes Z2 é A mais BI. Então, A mais B é igual a... Então, ele está pegando o real e somando com o imaginário. Ele quer saber quanto dá essa soma, tá? Ele multiplicou esses dois números complexos. Então, o que nós temos aqui, ó, gente? Nós temos o número Z1, que ele deu,
Ó, parte real, 2 raiz de 3, mais parte imaginária, que é o 2i. Né? Estou olhando no gráfico e pegando as informações. O que ele deu de Z2? Z2 ele deu só o módulo, ó, só o tamanho do vetor, que é 2. Aí, cosseno θ, eu não tenho o ângulo ainda, mais i seno θ. Tá? Então, foi isso. Ó, tá fácil fazer essa questão se você transformar na forma trigonométrica. Por quê? Eu sei que o ângulo entre eles é 90. Se eu descobrir esse ângulo aqui do Z1, eu descobri quem é o Z2. Aí, para multiplicar, é fácil multiplicar números complexos na forma trigonométrica. Você multiplica os módulos e soma os ângulos, o argumento. Aí pronto, aí você já converte e volta. Tá? Então, é bem tranquila a questão você indo por esse caminho. Tá? É um caminho aí agradável de fazer. Então, vou transformar rapidamente aqui o Z1 na forma trigonométrica. Calculando o ρ, ele vai ficar, então, raiz quadrada do A ao quadrado, então vai dar 4 vezes 3, 12. Mais o B ao quadrado, que é 4. Então deu 16, então deu 4 o módulo. Vou fazer um pouquinho mais direto, tá? A forma trigonométrica, vocês já estão careca de saber ela. O que é o seno de θ? Seno de θ é B-ρ, então é 2 sobre 4. 2 sobre 4 é meio. Pronto, eu nem preciso ir mais para o cosseno, porque eu sei que o cosseno vai dar, então, raiz de 3 sobre 2. Tá? Porque vai cortar, né? Simplificar. Então, eu sei que o meu θ aqui, então, ele é 30 graus. Então, o meu Z1, quer dizer, desculpa, Z1, ele é 4, que multiplica cosseno de 30, mais i seno de 30. Esse é o meu Z1. O meu Z2, agora eu vou completar o Z2. Ó. Z2 é 2. Cosseno de que ângulo? Vamos olhar lá no gráfico, a gente tira. Ó. O Z2 ele anda 30 mais 90. 30 mais 90 é 120. Pronto, esse é meu Z2. Ele quer Z1 vezes Z2, então ele quer que multiplique os dois. Multiplicando os dois vai dar 4 vezes 2, vai dar 8. Que multiplica a soma. Então, a soma vai dar cosseno de 150 graus. Pronto. Esse é o resultado da multiplicação, mas ele não quer isso, né? Ele quer que você soma na forma algébrica, né? Aqui, ó. Ele quer que você pega na forma algébrica, então tem que voltar para a forma algébrica, tá? Vou pegar aqui um quadro rapidinho. Deixa eu pegar esse da próxima questão. Que aí eu vou duplicar ele aqui. Aí eu apago aqui para a gente usar o quadro, tá? Então tá aí. Então, vou pegar esse número aqui e passar para a forma, então, algébrica. Então, o número era esse aqui, né? Ó, Z1 vezes Z2 é igual ao ρ. O ρ lá é 8. Cosseno de 150 mais i seno de 150, não é isso? Vamos lá confirmar. Isto, tá aqui. Então, vamos lá transformar rapidinho. O que é cosseno de 150? Ele está lá no segundo quadrante. Cosseno no segundo quadrante é negativo, né? Eu estou analisando, ok? Ele é negativo. No segundo quadrante é 180 menos alguma coisa que vai dar o 150. Então tem que ser 30. Então é cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Porque eu estou no segundo quadrante, deu negativo. O seno no segundo quadrante ele é positivo, que eu estou em cima. E também é seno de 30, então ele dá meio. Então sobrou o que aqui? 8 dividido por 2, 4. Então deu menos 4 raiz de 3. Mais 8 dividido por 2, 4. Tá? I, né? Estou esquecendo do I aqui. Ó. Ele quer que você pegue o A e some com o B. Então o A é menos 4 raiz de 3. E quer que você some com B, que é 4. Esqueça o I. É isso que ele falou lá. Pronto, essa é a resposta. Aí o que ele fez lá, acho que ele colocou o 4 em evidência. Aí ele colocou o positivo primeiro, eu acho, e depois ele colocou o negativo, que vai dar menos raiz de 3. Então a resposta fica assim. Mas vamos lá verificar se é isso mesmo, tá?
Deixa eu pegar aqui a questão. Tá aqui, ó. É isso mesmo, ó, é a letra A, lá, ó, 4 que multiplica 1 menos raiz de 3. Então tá aí, encerramos mais uma questão envolvendo aí o nosso tema da nossa aula. A última questão é uma questão do último conteúdo. Eu vou iniciar ela aqui, tá? Aí vocês terminam depois na aula e a gente pode completar. Ele quer o módulo e o argumento desse número complexo. Então, o primeiro passo, o que você vai fazer? Eu vou contar aqui o que você tem que fazer e você faz. Ele está assim, raiz de 3 mais i elevado a 8. Você vai usar a primeira lei de Moivre, tá? Para resolver isso daqui. Então, você pega esse raiz de 3 mais i e passa para a forma trigonométrica. Isso você sabe fazer. Faz o rho vai dar 2 aqui, tá? O rho vai dar 2. Aí o seno, olha o tanto que é rápido. Vou fazendo aqui rapidinho, então, ó. É b rho. Então, b é 1 sobre 2 e o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Mas lá vocês fazem as contas depois. Então, o que que deu? Esse número complexo z, ele é 2 cosseno do ângulo, o ângulo no caso aqui vai ser 30 graus, né? Cosseno de 30, mais i seno de 30. Esse é o z. Ele quer que eleve a 8. Então, z elevado a 8 é 2 elevado a 8. Cosseno de 8 vezes o ângulo. 8 vezes 3, 240 graus. Pronto. Agora você vai ajeitar. Você calculou o z elevado a 8. Só que ele quer o módulo e o argumento. Olha o módulo aqui, ó. Um pouquinho em cima. Ó. O módulo é 2 elevado a 8. O argumento ele quer em radiano. Você tem que transformar isso daqui em radiano. Tá? Você usa a regra de 3. 180 corresponde a π. 240 corresponde a quanto? Né? Aqui vai dar, então, 240π dividido por 180. Isso vai me dar, simplificando por 30, vai dar... por 30, né? Que foi o ângulo, é isso, 30. Simplificando por 30 vezes 8, 24. Dá 8π. Dividindo por 30 dá 6, né? Ainda dá para simplificar por 2 aqui, ó. Dá 4π sobre 3. Deu 4π sobre 3 aqui, ó. Tá? Então, o argumento é 4π sobre 3. Opa, olha aqui, ó, 4π sobre 3 aqui, ó. Ah, mas o ρ é 2 sobre 8. Tá dando aqui 4 sobre 4. Então, será que é o E? Cuidado com isso, hein? É aonde, ó. O que que é 2 elevado a 8? Como lá tá 4 sobre 4, eu posso escrever ele assim, ó. 2 ao quadrado elevado a 4. Porque 2 vezes 4 é 8. Potência de uma potência. Então, meu ρ é 4 elevado a 4. 2 ao quadrado é 4 elevado a 4 é igual a 2 elevado a 8. Então, realmente, a resposta correta é a letra A. Acabei fazendo a questão. Ia deixar para casa, não deixei.